Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 1º de julho de 2018. A médium Pope. A médium Márcia Sensitiva Fernandes, 65 anos, é a melhor entrevistada do mundo. A cada pergunta, ela responde 3. E ainda pauta. O repórter pergunta se é ruim ser vidente, ela sugere, antes de o cinegrafista informar que está gravando. É ruim ser vidente? Ela não que seja ruim, é chato. As coisas fogem do meu controle. Por exemplo, eu tô num lugar, vejo 2 pessoas, uma é morta, outra viva. Muitas vezes, na estrada, tem coisa passando na minha frente que não é viva. Cavalo, 1, 2, só eu vejo. Morro de medo. Por sorte, a relação de Márcia com os mortos é excelente. A cada 60 dias, ela aluga um auditório especialmente para recebê-los e passar as mensagens deles para seus parentes vivos. Os defuntos fazem fila para conversar comigo. Eles chegam e dizem: oi, hoje eu quero falar. Eu fico sentada em uma mesa, o microfone na mão. O auditório está sempre lotado, mais de 300 pessoas vivas. Elas vêm até mim, uma a uma, com nomes de vários defuntos. Uma diz: Márcia, avisa minha mãe que eu estou em tal lugar, com a tia Joana. Eu aviso. Nem olho para a mulher, para não dizerem que é telepatia. Quando Márcia diz defunto, não se refere a um cadáver, mas ao espírito desencarnado do morto. A comunicação se dá sempre na hora que eles mortos querem, porque o telefone toca de lá para cá, diz, parafraseando Chico Xavier. Márcia Sensitiva afirma que herdou sua vidência de uma linhagem de médiums que remonta à sua avó. Ela era cega e trabalhava com o Dr. Bezerra de Menezes, médico conhecido como Kardec brasileiro, alusão ao educador francês Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, afirma. Vovó passou isso para meu pai, seu Justino, que quando ia trabalhar e via gente caída no ônibus, levava para casa para benzer. Aí, vim eu. Com 14 anos, a mesma coisa, apresentando-se como astróloga, numeróloga, mestre em reiki e especialista em psicofonia anal e psicografia. Eu não escrevo, eu falo com os defuntos. Márcia tem 1 milhão de seguidores no Facebook, 290 mil no Instagram e 700 mil inscritos no YouTube. Faz sucesso em um programa popular na Rádio Mundial e costuma alavancar a audiência de vespertinos da TV como A Tarde é Show, apresentado por Nani Venancio, e A Tarde é Sua, por Sonia Abrão. Ela está entre as 3 atrações mais ouvidas da rádio. Tem 52 mil ouvintes por minuto, conta Miriam Morato, diretora da Mundial, onde há 16 anos Márcia apresenta o Algo Mais. No livro dos médiuns, Allan Kardec esclarece que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médiums. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. E de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela, da mesma maneira, em todos.
Geralmente, os médiums têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades, quantas são as espécies de manifestações. As principais são a dos médiuns de efeitos físicos, a dos médiuns sensitivos, ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos, a dos escreventes, ou psicógrafos. A médium Popi está enquadrada na categoria dos médiuns audientes. Estes ouvem a voz dos espíritos. É, como dissemos ao falar da pneumatofonia, algumas vezes uma voz interior, que se faz ouvir no foro íntimo, outras vezes, é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem, assim, travar conversação com os espíritos. Quando têm o hábito de se comunicar com determinados espíritos, eles os reconhecem imediatamente pela natureza da voz. Quem não seja dotado desta faculdade pode, igualmente, comunicar com um espírito, se tiver, a auxiliá-lo, um médium audiente, que desempenhe a função de intérprete. Esta faculdade é muito agradável, quando o médium só ouve espíritos bons, ou unicamente aqueles por quem chama. Assim, entretanto, já não é, quando um espírito mau se lhe agarra, fazendo-lhe ouvir a cada instante as coisas mais desagradáveis e não raro as mais inconvenientes. Allan Kardec esclarece sobre a evocação dos espíritos no livro dos médiuns. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou atender ao nosso apelo, isto é, ser evocados. Algumas pessoas acham que não devemos evocar nenhum espírito, sendo preferível esperar o que quiser comunicar-se. Entendem que chamando determinado espírito não temos a certeza de que é ele que se apresenta, enquanto o que vem espontaneamente, por sua própria iniciativa, prova melhor a sua identidade, pois revela-se o desejo de conversar conosco. Ao nosso ver, isso é um erro. Primeiramente porque estamos sempre rodeados de espíritos, na maioria das vezes inferiores, que anseiam por se comunicar. Em segundo lugar, e ainda por essa mesma razão, não chamar nenhum em particular é abrir a porta a todos os que querem entrar. Não dar a palavra a ninguém numa assembleia é deixá-la livre a todos, e bem sabemos o que disso resulta. O apelo direto a determinado espírito estabelece um laço entre ele e nós o chamamos por nossa vontade e assim opomos uma espécie de barreira aos intrusos. Sem o apelo direto, um espírito muitas vezes não teria nenhum motivo para vir até nós, se não for o nosso espírito familiar. Essas duas maneiras de agir têm as suas vantagens e só haveria inconveniente na exclusão de uma delas. As comunicações espontâneas não têm nenhum inconveniente quando controlamos os espíritos e temos a certeza de não deixar que os maus venham a dominar. Então é quase sempre conveniente aguardar a boa vontade dos que desejam manifestar-se, pois o pensamento deles não sofre, dessa maneira, nenhum constrangimento e podemos obter comunicações admiráveis, enquanto o espírito evocado pode não estar disposto a falar ou não ser capaz de o fazer no sentido que desejamos. Aliás, o exame escrupuloso que aconselhamos é uma garantia contra as más comunicações. Esta foi a crônica do amanhecer de 1º de junho de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.